Olá pessoal, Ricardo Moraes falando, sou coordenador da área comercial aqui da Sevilha Contabilidade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre tipos jurídicos, tá? Naturezas jurídicas das empresas. Então hoje os tipos mais conhecidos são MEI, Eireli, limitada e tem a limitada unipessoal também, tá? O MEI, ele é um formato muito específico, ele é uma empresa, ele tem as inscrições, tem CNPJ, enfim, inscrição municipal, ele emite nota fiscal, ainda que não seja obrigatório, então ele tem a possibilidade de emitir nota fiscal, mas ele tem algumas exigências. Então, para você se enquadrar no MEI, existem algumas exigências, que são: você só pode ter até um funcionário, você não pode faturar mais que R$81 mil no ano, tem algumas atividades que são impeditivas. Então o MEI ele tem algumas exigências. Partindo do princípio que você se enquadre nesse tipo de empresa, você pode constituir um MEI, tá? Ele tem o formato de abertura do MEI também é específico, também é diferente das outras empresas. Você faz a abertura direto no portal do empreendedor, tá? E já sai com o CNPJ na hora. Para emitir nota ainda demora um pouquinho, mas o CNPJ, o número do NIR, que é o registro na junta comercial, você já tem na hora, tá? A Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada, então é um formato jurídico, né? Um código, ela tem um código de natureza jurídica de empresa individual. A Eireli é individual, você não pode ter sócio, você obrigatoriamente tem que abrir uma Eireli sozinho. E ela também tem uma exigência que é em relação ao valor do capital. Então, o capital social dessa empresa tem que ser equivalente, no mínimo, a 100 salários mínimos. Tá? Então, algo em torno de R$100 mil, mais ou menos, tem essa exigência. Caso você abra uma Eireli e não faça a integralização do capital, ela vai se tornar equivalente a um registro de empresário. Também é um outro formato que existe, que está sendo pouco utilizado por conta da limitada unipessoal, mas se você não fizer a integralização no capital, a Eireli se torna um registro de empresário. E qual que é a diferença básica entre as duas? No caso da Eireli, em uma possível ação trabalhista, por exemplo, você responde pelo capital social. No caso do registro de empresário, você responde com os bens da pessoa física. O registro de empresário, ainda que ele tenha CNPJ, registro na junta comercial, enfim, ele tenha todas essas inscrições, ele seja uma empresa, você responde os processos como pessoa física. Então tem essa diferença básica entre as duas. E aí como passa, porque o que acontecia? A pessoa precisava abrir uma empresa individual porque ela não tinha sócios, mas acabava esbarrando na exigência em relação ao capital social da Eireli, de 100 salários mínimos. Como tinha essa dificuldade, criou-se a limitada unipessoal. Então você abre uma empresa limitada, que tem a mesma natureza jurídica da limitada tradicional, que tem 2 ou mais sócios, mas você pode abrir de forma individual, tá? Então hoje tem essa facilidade. Muitas pessoas precisam abrir empresa e não tem sócio, mas não querem abrir um registro de empresário porque você responde como pessoa física. Inclusive o registro de empresário, a razão social dele é o nome do titular, é o nome da pessoa física, né? Então, para fugir do registro de empresário, você consegue abrir a limitada unipessoal hoje em dia, tá? Que é uma empresa limitada. Então, em um processo trabalhista, né, utilizando o exemplo anterior, você responde de acordo com a participação no capital da empresa. Tem essa diferença. E ainda sobre essas questões, tem uma dúvida que surge com frequência em relação a MEI e EPP. MEI e EPP não são tipos jurídicos de empresa. MEI e EPP, esse formato de MEI e EPP, eles são atrelados ao faturamento das empresas. Então, MEI é uma empresa que fatura até 360 mil no ano, e a EPP é uma empresa que fatura entre 360 mil ano e 3 milhões e 600, tá? Então, é um formato, é uma nomenclatura atrelada ao faturamento da empresa. A Receita Federal faz isso de forma automática. Ela cruza as informações, né? Nós entregamos diversas obrigações acessórias com dados de faturamento, de impostos, enfim. A Receita Federal cruza essas informações e faz o enquadramento, ME ou EPP, tá bom?
Obrigado, pessoal.